Quarta-feira, 10 de julho de 2019, neste dia em que o plenário da Câmara teve o recorde de deputados nesta legislatura, neste mandato, 510 deputados votaram o texto principal da proposta de reforma da Previdência. Texto esse que traz diversas mudanças na forma de aposentadoria dos brasileiros. Eu estou aqui do meu lado com o relator da proposta, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Deputado, que vai fazer um pouquinho da avaliação da votação de hoje. Foram 2 dias de discussão aqui no plenário, discussões acaloradas, né, porque parte do plenário não é favorável à proposta e vem tentando fazer obstrução, ou seja, vem tentando atrasar e até derrubar a votação, mas sem sucesso hoje na votação desse texto principal. O placar foi de 379 deputados favoráveis. Foi maior do que se esperava ou era isso mesmo que vocês esperavam? Não, foi uma votação realmente maior do que esperávamos. Mas eu acho que foi construindo uma relação de ampla maioria, um texto também de muita convergência, e isso acabou construindo uma grande maioria. O momento que o país passa, a convicção que as pessoas têm, as lideranças, de que o país está quebrado, né, do ponto de vista fiscal, realmente está sem dinheiro, a Previdência também com déficit muito alto, problemas sociais gravíssimos. Eu acho também que a PEC, nós pudemos corrigir vários aspectos do ponto de vista social, ganhos sociais muito relevantes com relação à PEC que veio. Então o relatório foi um relatório com ganho social, com robustez fiscal, ouvindo muitos deputados, criou uma grande convergência e foi aprovado com uma grande quantidade de votos. Agora continuar o trabalho. Deputado, ainda existem cerca de 19 pedidos que os partidos fizeram de modificação nesse texto principal. Alguns deles, inclusive, tocando em pontos bem chave, que foram bastante criticados aqui no plenário. Por exemplo, a questão de regras de policial ou até as mudanças nas regras para acesso ao abono PIS/PASEP, né, que reduz aí a renda da pessoa que tem acesso a esse abono anual de um salário mínimo. Como é que está a expectativa para lidar com essas modificações que vão ser ainda analisadas pelo plenário? Olha, esse é um momento de muita responsabilidade. Nós estamos tratando de um orçamento. Às vezes as pessoas querem dizer sim para tudo, é lógico. Benefícios, dizer sim, mas eu acho que benefícios sem orçamento é promessa vazia. O fato é que não tem orçamento. E nós estamos gastando já, no Brasil, 55% do orçamento da União com aposentadorias. Então, se você gasta tudo isso com aposentadorias, sobram 45% para gastar com todas as outras coisas, com os ativos, com saneamento, com habitação, com saúde, com educação. E aí não tem recursos, inclusive, para melhorar o salário do professor, por exemplo, do próprio policial. Por quê? Porque gasta-se muito com as aposentadorias e as pessoas se aposentando muito cedo. Esse é o retrato do Brasil. É uma realidade dura que precisa de mudanças. Então precisa ter coragem para fazer mudança e fazer a nossa parte. Agora, esperar também que depois disso o governo possa tomar as medidas para o país crescer, porque essa reforma é apenas um alicerce para que o governo possa tomar as outras medidas, gerando emprego e oportunidade. Depende do governo. A Câmara fez a sua parte, isso é importante. Agora, só para a gente finalizar, quais são as perspectivas? Quando esses pedidos de modificação no texto principal devem ser apreciados aqui pelo plenário? Provavelmente já a partir de amanhã. E é importante que a gente consiga preservar grande parte. Lógico que o nosso texto, ele não é um decreto, ele está submetido ao parlamento, aos deputados, para que eles façam sugestões de mudança, inclusive para melhor. Agora, é importante preservar a grande maioria do texto. Nas negociações, está se falando muito na questão de votar o segundo turno ainda essa semana. Ainda está previsto isso? Eu acho que previsões, né, metas são possíveis, mas o importante é um dia atrás do outro. Certo, muito obrigada. Esse é o relator. Boa noite, obrigada pela entrevista. Esse é o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. A gente vai conversar também daqui a pouquinho, que está no telefone agora, o líder da oposição, deputado Alessandro Molon, que também vai comentar um pouquinho a respeito do andamento dessas votações aqui no dia de hoje. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho da proposta, né? O que diz essa proposta de reforma da Previdência? Bom, gente, ela trata de vários pontos.
pontos. Entre eles, por exemplo, a idade. A idade da aposentadoria. No geral, a idade vai ser maior e com idade mínima, que hoje é existente aí para o regime geral, né, para os trabalhadores da iniciativa privada e também para professores, por exemplo. Agora há pouco foi aprovado, inclusive, que vai ter sim idade mínima de aposentadoria para professores. No geral, então, vai ser maior. A regra geral de aposentadoria será 65 anos de idade para homens e 62 anos para mulher. Só com essa imposição de idade mínima de aposentadoria, o governo espera economizar cerca de 700 milhões de reais nos próximos 10 anos. Essa proposta também mexe no tempo de contribuição. Estabelece que homens devem contribuir por pelo menos 20 anos e mulheres por pelo menos 15 anos. Só que aí é o seguinte, o valor da aposentadoria, ela começa em 60%. E aí vai mudar, vai crescendo ao longo do tempo. Deixa eu explicar um pouquinho. Porque o valor das aposentadorias, no geral, essa proposta ela diminui o valor das aposentadorias em frente às regras que existem hoje. E aí são duas alterações. Uma, porque ela considera todos os salários que as pessoas vão receber ao longo do tempo que elas estão trabalhando. Então, toda a vida laboral delas, hoje, não são todos os salários que são considerados. São só os 80% maiores. Os 20% mais baixos, eles são desconsiderados da conta. Então, a média salarial, na hora de aposentar, fica mais alta. Outra frente é a questão de que vai aumentando o valor da aposentadoria conforme você vai contribuindo mais. Então, se contribuiu 20 anos, vai receber 60% da média dos salários que você recebeu durante toda a vida laboral. Agora, para receber 100% da média dos salários que você recebeu a vida inteira, você vai ter que trabalhar no mínimo 40 anos. Bom, inclusive, esse ponto é um dos pontos bastante criticados pela oposição, que a gente vai conversar agora com o líder, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Deputado, o texto principal foi aprovado, inclusive com uma margem até maior do que se esperava a oposição. Quais são as estratégias a partir de agora? E lembrando que ainda tem cerca de 20 destaques, 20 pedidos de mudança nesse texto. Nós apostamos, e apostávamos na noite de ontem, nessa sessão que acabou de ser encerrada pelo presidente, na aprovação de destaques para reduzir as crueldades dessa reforma. Essa reforma é uma reforma muito cruel com o povo brasileiro, mas os nossos destaques poderiam reduzir um pouco o alcance dessas crueldades. E era nisso que a gente apostava. No entanto, quando nós estávamos prestes a ganhar o destaque, o presidente da Câmara encerra abruptamente a votação, sem esperar o mesmo quórum que ele esperou para a votação da matéria principal, porque ele percebeu que nós tínhamos chance de ganhar nesse destaque. E, em seguida, encerra a sessão. Foi extremamente grave o que ocorreu. É uma manobra que o presidente usou para evitar um resultado contrário ao que ele defende. Só que o juiz do jogo não pode escolher o resultado que o jogo tem que ter. O juiz do jogo tem que apitar igual para todo mundo, independente do time que esteja ganhando. E hoje ele não fez isso. Esse final da noite foi muito ruim. Nós ficamos muito indignados porque poderíamos ter aprovado o destaque dos professores. Faltavam 43 votos e 58 deputados para votar. Portanto, nós poderíamos ter alcançado os 43 votos necessários para salvar os professores. O presidente não quis esperar que todos votassem e, com isso, impediu que nós alcançássemos a vitória para os professores, pelo qual a oposição tanto luta. A perspectiva é continuar esses destaques, esses pedidos de modificação no texto principal amanhã. Há alguma estratégia a ser adotada? Sim, nós vamos primeiro denunciar essa manobra que foi feita. Amanhã nós vamos começar a sessão questionando o presidente sobre a gravidade do que ocorreu hoje aqui. E, em seguida, nós vamos tentar explicar os próximos destaques e evitar que ele manobre as votações para alcançar o resultado que ele deseja. E esse placar de 379 votantes a favor da reforma surpreendeu? Surpreendeu, é um resultado acima do que nós imaginávamos. Isso é fruto de uma consolidação de uma parte do plenário de fato favorável ao presidente Bolsonaro, que é a base dele, os deputados do PSL e uma extrema-direita que se formou no país, junto com a capacidade do presidente da Casa de unificar o Centrão e se tornar, digamos assim, sócio dessa reforma, parceiro dessa reforma. A conjugação desses dois fatores, alimentada pela liberação de verbas através de emendas parlamentares,
consolidou lamentavelmente essa ampla maioria, impondo uma reforma da Previdência que é muito cruel para o Brasil. É necessário sim mudar a Previdência brasileira. Nós da oposição não discutimos isso, nós concordamos com a necessidade de uma reforma da Previdência, mas ao fazê-la é preciso equilibrar a preocupação com as contas, com os números, com a preocupação com as pessoas, ou seja, conjugar responsabilidade fiscal com responsabilidade social. E essa reforma aprovada nessa noite aqui não faz isso, por isso nós votamos contra ela. Tá certo, muito obrigada, deputado Alessandro Molon, ele que é líder da oposição do PSB do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Então a gente lembra, só para repassar rapidamente, essa reforma ela também, além de mexer com a idade para aposentadoria, mexer com o tempo de contribuição, aumentando, né, geralmente aí o tempo de contribuição que a pessoa vai precisar ter para a Previdência, para poder se aposentar, e também baixando o valor geral aí da aposentadoria, do benefício recebido. Ela também trata de vários outros temas. Por exemplo, ela acaba com a aposentadoria para juiz e promotor como uma punição. Ela aumenta a contribuição de grandes bancos, trazendo aí para os cofres da Previdência cerca de 53 bilhões de reais. Anula aposentadorias concedidas sem tempo de contribuição mínimo. Também trata da contribuição de trabalhador intermitente, aquele que trabalha por hora ou por demanda, né? Dizendo que se ele não cumprir aí a quantidade esperada da categoria, da contribuição da categoria, esse tempo não vai ser contabilizado na aposentadoria dele. Trata também de abono salarial, pensão por morte, aposentadoria por incapacidade. Permite que a previdência complementar do servidor seja oferecida por bancos também. Os anistiados políticos não vão poder também acumular benefícios previdenciários. E a gente lembra que todas essas regras, elas valem para servidores públicos federais, para empregados da iniciativa privada, para professores do sistema federal, né, de ensino da educação básica, ou seja, educação infantil, fundamental e médio, e também para policiais civis do Distrito Federal, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais e agentes do sistema socioeducativo e também penitenciário federal. Bom, esses foram os principais destaques do dia de hoje, sendo que foi o principal assunto é a reforma da Previdência e é o principal assunto que deve ser no dia de amanhã também, quando devem ser concluídas as análises dos pedidos de modificação no texto principal que foi aprovado hoje por 379 votos favoráveis e 131 contrários. Eu fico por aqui, você pode acompanhar o restante da reforma da Previdência no dia de amanhã, ao vivo, pela TV e pela Rádio Câmara, também pelas nossas redes sociais.